Vamos diretamente com ele, lá diretamente de Jaboticabal, o Dr. Victor Carnevale, advogado, bacharel em Direito pela Faculdade São Luís de Jaboticabal. E especialista em Direito do Trabalho também e Previdenciário pela PUC de Belo Horizonte, Minas Gerais. Cursou matérias de Processo Civil, Contratos e Direitos de Família pela Fundação Getúlio Vargas. E Direito Civil também pela Prime Cursos. É isso aí, boa tarde, Dr. Victor Carnevale, seja novamente bem-vindo ao nosso programa Tarde de Sucessos, desde já agradecendo novamente aí a sua participação. Boa tarde, Michael, a todos os ouvintes, já em clima de Natal, né, de Ano Novo, estamos caminhando para o final do ano e com mais informações já fica à sua disposição. É isso aí, desde já, obrigado novamente aí, Dr. Victor. E é isso aí, hoje a gente, como eu falei, a gente vai falar sobre regime de comunhão parcial. Então, para você que tem interesse em saber tudo sobre esse assunto, fique ligadinho que a partir de agora você vai saber aí tudo sobre esse assunto, tá bom? Então é isso aí, como minha primeira pergunta, Dr. Victor, vamos explicar aí pros ouvintes, né, o que seria o regime de comunhão parcial de bens? Michael, apenas fazendo um relato histórico, até 1977, para se ter uma ideia, o regime de casamento, que era a regra no ordenamento jurídico brasileiro, era de regime de comunhão universal. Então é comum nós buscarmos certidões de casamento dos nossos avós, até mesmo dos nossos pais, quando mais velhinhos, e encontrarmos lá na certidão de casamento o regime de comunhão universal, que é um regime que ainda existe, mas não é mais a regra, tá? É uma exceção. Hoje, por exemplo, para um casal querer optar pelo regime de comunhão universal, terá que comunicar na certidão de casamento. Se nada for dito pelo casal, se até então ninguém se manifestar qual o regime que o casal quer adotar, será aplicado de maneira automatizada o regime de comunhão parcial. Então, a partir de 1977, com a Lei 6.515, o regime de comunhão parcial passa a ser a regra e perdura até hoje com a Lei 10.406 de 2002, que é o Código Civil. E é um regime de casamento muito simples até de entender, embora exista muitas peculiaridades em relação a isso. Certamente, no tempo aqui da entrevista, não daríamos para tratar da totalidade do tema. Mas o artigo 1658 do Código Civil, ele diz o seguinte, que no regime de comunhão parcial de bens, todos aqueles bens adquiridos na constância, ou seja, durante o casamento pelo casal, irá pertencer aos dois. E no eventual divórcio, por exemplo, estes bens deverão ser repartidos entre o casal. Para se ter uma ideia, o artigo 1660, especificamente ali o inciso 5º do mesmo Código Civil, diz que a renda adquirida desses bens, e aí inclui-se tanto os bens particulares, ou seja, aqueles que já pertenciam ao cônjuge, ao marido ou à esposa antes do casamento, como aqueles que foram adquiridos durante o casamento, a renda oriunda desses bens também irão pertencer ao casal, né? Então o artigo 1662 também diz que os bens móveis, que são cama, cadeira, geladeira, televisão, o carro, né? Quando não for possível comprovar que esses bens foram comprados antes do início do casamento, também será entendido pelo judiciário de que esses bens pertencem ao casal. Então é uma análise bem aprimorada que deve ser feita para fazer a divisão dos bens da maneira correta nesse regime de comunhão parcial. Ô, Dr. Victor, e quais os bens que não serão partilhados no divórcio neste regime de comunhão parcial? A resposta dessa pergunta, Michael, nós encontramos lá no artigo 1659 do Código Civil. Ele traz os bens e as situações em que determinados bens não irão pertencer ao casal. Por exemplo,
O principal deles é que os bens adquiridos antes do casamento não irão se comunicar na constância do casamento. O que significa? Se eu tenho uma casa hoje no meu nome e venho a me casar com uma outra, venho me casar com uma mulher, esta minha casa continuará sendo minha, mesmo num divórcio posterior. Porque eu adquiri o bem antes do casamento. Existe também aquela situação em que possa haver uma doação de um bem em favor de um dos cônjuges. Então, eu recebi uma doação de uma pessoa que gostava muito de mim, uma casa, por exemplo. E essa doação veio apenas em meu nome, e eu estou casado com uma pessoa. Essa doação sendo feita somente ao meu nome, essa casa de doação também não vai entrar na partilha de bens no eventual divórcio. Porém, se a doação for feita em nome de ambos os cônjuges, aí sim, esse bem vai entrar numa possível partilha no caso de divórcio. As obrigações também anteriores ao casamento também não vão participar da vida do casal. Se eu estou me casando com uma mulher e ela tem um financiamento sendo pago já antes do casamento, a dívida oriunda desse financiamento também não vai me pertencer, porque já existia essa obrigação dela de pagar antes mesmo do casamento. Uma outra situação são as pensões. O homem ou a mulher que recebe pensão antes do casamento, por exemplo, até mesmo durante, não vai dividir essa pensão com o seu cônjuge, uma vez que esse direito pertence somente a ela. Uma outra situação também, até como uma curiosidade para que todos os ouvintes saibam, são bens de uso pessoal. Eu, por exemplo, tenho um livro aqui de direito e esse livro é de uso pessoal meu. Certamente num divórcio esse livro não entraria na partilha. Assim também como instrumento de profissão. Eu tenho aqui no meu escritório um computador. Esse computador eu preciso dele para trabalhar. Esse computador possivelmente também não vai ser partilhado. O exemplo mais comum que eu dou é do taxista. O taxista possui um veículo, ele depende única e exclusivamente desse veículo para trabalhar, e no eventual divórcio, no regime de comunhão parcial, possivelmente esse veículo não vai ser partilhado entre o casal. Ô doutor, só uma curiosidade, né? Porque quando eles dizem que naquela união de duas pessoas lá tal, a partir de 2, 3 anos, uma pessoa começa a ter direito uma da outra, às vezes mesmo constando não ter casado, só estando junto. Isso não influencia em nada na questão dos bens. Ótima pergunta, Michael. Sim. Veja bem, quando não há um contrato de casamento, uma certidão de casamento, e duas pessoas resolvem morar juntas, significa que elas instalaram uma união estável, tá? E essa união estável, ela é comprovada quando se dá publicidade desse ato para todas as pessoas, de que aqueles dois vivem de fato como um casal, como uma família. Acontece que da instauração da união estável, quando o casal começa a conviver juntos, já se aplica as regras do regime de comunhão parcial de bens. Então, toda essa regra que eu estou aplicando aqui para aqueles que são casados definitivamente no cartório, né, fez a festa na igreja, também serve para aqueles que vivem em união estável. Então, essas divisões, esses bens, essa forma de quantificar esses bens será feito da mesma maneira como se eles fossem casados no regime de comunhão parcial. É possível também que esse casal que prefere união estável do que o casamento assinado no cartório, enfim, optar por outro regime de casamento. Eles podem fazer o chamado contrato de convivência. Eu me apresento, né, junto com a minha esposa num cartório e falo, olha, quero oficializar a nossa união estável, mas sobre o regime de comunhão universal de bens, por exemplo. É possível. Se nada for feito, vai se aplicar essas regras que eu estou dizendo aqui. Bem explicado, doutor. E tipo assim, ó, a esposa ou o marido nunca contribuiu com nada. Tem que dividir os bens também no divórcio?
Essa é uma dúvida muito comum, né? Quando nós falamos em divórcio, nós estamos falando em sentimentos e emoções. Então, naquele primeiro momento do divórcio, muitas vezes, tanto o marido quanto a mulher deixam-se se levar pela raiva, né? E aí diz o seguinte: olha, eu que pagava as contas de casa, eu que comprava as coisas, ela ou ele nunca me ajudou, e agora eu vou ter que dividir aquilo que eu conquistei com o meu trabalho com o outro que morava comigo? Isto é justo? Veja bem, Michael, nós temos que refletir uma situação muito objetiva. É claro que os bens adquiridos durante o casamento vão ser divididos entre o casal, tá? Isso nós falamos de bem comum, ou seja, aqueles que foram adquiridos desde o casamento até o divórcio. Por quê? Para o direito, existe uma presunção de contribuição de ambos os cônjuges na manutenção e na compra desse bem. Vou dar um exemplo. Vamos supor que tem uma dona de casa que só fica em casa cuidando da família, dos filhos, cozinhando, lavando, mas não tem salário, porque ela só fica em casa. E o marido é quem sai para trabalhar, é ele quem recebe a remuneração. Ele vai até uma concessionária e compra um veículo, coloca lá no seu nome. Posteriormente, esse casal vem a se separar e ele diz o seguinte: olha, eu comprei esse veículo com o meu dinheiro, com o meu suor, com o meu trabalho, e você só ficou em casa e não me ajudou em nada. Essa é uma visão totalmente errada e equivocada. Por quê? É sim reconhecido o esforço do lar daquela mulher que ficou, enquanto o marido trabalhava, limpando, cozinhando, cuidando dos filhos, cuidando da casa. Então ela contribuiu sim para que ele comprasse aquele veículo. Essa contribuição é efetiva. Por isso que ela tem sim direito à partilha desse veículo no divórcio, desde que ele tenha sido comprado na constância do casamento no regime de comunhão parcial. Bom, é isso aí. Lembrando que a gente está aqui só com mais alguns minutinhos aqui, no máximo 10 minutinhos. Então vamos lá então, ó. Dr. Victor, e as verbas trabalhistas entram na partilha no caso de divórcio? Essa é uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que já determinou que as indenizações referentes às verbas trabalhistas que foram nascidas, né, que foram pleiteadas, ou seja, pedidas durante a vigência e a constância do casamento, vão se comunicar, então vai pertencer sim, deverão ser divididas entre os cônjuges. Essa orientação que é firmada pelo STJ é no sentido de que os regimes de comunhão parcial ou até mesmo universal, né, que eu citei agora há pouco, esses bens vão se comunicar com as verbas trabalhistas correspondente a esses direitos adquiridos. Ou seja, deve sim ser partilhadas verbas trabalhistas oriundas durante a constância do casamento entre o casal no regime de comunhão parcial de bens. Dr. Victor, então só para esclarecer uma dúvida aqui, que estão me perguntando aqui, sobre esse fato que o senhor estava falando agora um pouquinho anteriormente, sobre a mulher ficar em casa, o homem trabalhar, então, resumidamente falando, dependente da forma qual foi casado, a pessoa que ficar em casa, por exemplo, dependente ou homem ou mulher, mostrando que teve um esforço para adquirir juntamente com o cônjuge, ela tem, então, direito também, a mesma forma na questão de divisão de bens, né? Veja, Michel, nós estamos tratando do regime de comunhão parcial. Para cada regime, existe uma regra própria, tá? Se nós tratarmos aqui dos outros regimes, certamente o tempo não seria possível, podemos até remarcar para tratar de outros regimes. Mas especificamente do regime de comunhão universal e de comunhão parcial de bens, ambos os regimes, desde que esse bem foi adquirido na constância do casamento, no caso da comunhão parcial, ele vai sim ser dividido entre o casal. Mesmo que um dos cônjuges não tenha colocado R$1 sequer na compra daquele bem. Mas a justiça, a jurisprudência entende que não é o fato de dar o dinheiro à comprovação da contribuição, mas existe um estudo, ou seja, a contribuição de vida, como essa esposa, por exemplo, limpar a casa, cozinha, cuidar dos filhos demanda tempo. E isso dá um alicerce para que o marido possa sair para trabalhar, ou se fosse o inverso, o marido é quem cuida de casa e a mulher que trabalha,
também seria a mesma forma. Então, se foi comprado durante a vigência do casamento no regime parcial, sim, esse bem vai ser dividido, salvo se o bem for comprado antes, né, do início do casamento.